Boa noite. O Brasil assistiu hoje ao desfecho deste momento histórico da política nacional. O Senado votou em sua maioria pelo impeachment da presidente Dilma. O que surpreendeu a população foi uma segunda votação logo em seguida, que manteve os direitos políticos da petista, agora afastada do cargo, ao contrário do que aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor, que ficou inelegível por 8 anos, como prevê a Constituição em caso de impeachment. Isso significa que ela pode assumir um cargo público e até se candidatar em 2018. Ruas, um só assunto e opiniões bem diferentes. Coloca-se como uma grande conquista do povo brasileiro, isso é uma grande mentira. Esse impeachment foi uma coisa injusta, porque ela foi eleita pela maioria. O povo, ele tem que acreditar que ele tem força. Eles fizeram o melhor para o Brasil. A princípio, não sei se o Temer vai fazer um bom governo, eu espero que sim. Foram 61 votos contra 20. Os senadores condenaram e afastaram a presidente Dilma Rousseff do Palácio do Planalto. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade. Mas uma mudança de última hora gerou questionamentos. A votação do impeachment foi separada da que definiu que Dilma não ficará inelegível por 8 anos. Por 42 votos a favor, 36 contra e 3 abstenções, a ex-presidente manteve os direitos políticos. Além de poder continuar exercendo cargos públicos, está autorizada até a ser candidata novamente. Isso foi um absurdo. Mas é o golpe, verdadeiro. Esse é o golpe verdadeiro ao povo, que ninguém sabia dessa lei que foi votada em abril de 2016 agora. E já que foi cassada, que tivesse os direitos suspensos também. Só para não abrir o precedente para o Cunha, porque eu acho que o prejuízo é muito maior com o Cunha. Pois é. Depois de confirmado o impeachment de Dilma, o vice dela, Michel Temer, foi empossado no cargo de presidente e em seguida passou o poder temporariamente para o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, porque embarcou pouco depois para a China para uma reunião do G20. A cobertura completa você vai ver em seguida ao Jornal da Alterosa no SBT Brasil. O ex-prefeito de Pirapora, o Armilon Braga, foi preso nessa manhã numa operação da Polícia Federal contra uma quadrilha que desviava recursos públicos do município. A operação, batizada de Os Donos do Poder, cumpriu, além do mandado de prisão, 4 de busca e apreensão e 8 de condução coercitiva. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha era formada por um empresário, servidores públicos e políticos. Eles direcionavam contratações de eventos patrocinados pelo Ministério do Turismo à empresa integrante da organização criminosa. Essa empresa, de acordo com as investigações, superfaturava valores de shows pagos pelo município. Um exemplo foi o de um grupo musical que recebeu R$5 mil pela apresentação, mas a empresa promotora embolsou 65 mil. As fraudes ocorreram durante a gestão de Armilon Braga, que já responde a um processo de fraude e desvio de recursos na ocasião do evento centenário de Pirapora em 2012. Os investigados responderão por crimes contra a administração pública, fraude em licitação e formação de quadrilha. Se condenados, podem pegar penas de até 20 anos. Taxistas da capital voltaram a protestar contra o Uber, fechando o trânsito da Avenida Afonso Pena nessa manhã. Alguns ficaram acampados de ontem para hoje diante da prefeitura para cobrar uma posição contra o serviço, que eles tratam como transporte clandestino. Essa fila de táxis não era para pegar passageiros, eram motoristas que deixaram de rodar para manter a mobilização. O pedido é de medidas definitivas contra o que os taxistas consideram como transporte clandestino. Nas faixas, eles exigem fiscalização e multas para os motoristas do aplicativo Uber. A gente entende o desemprego que está no país. Agora, o que é errado é a gente ver um transporte legítimo, legal, sendo sucateado. Acho que os órgãos competentes precisam tomar as providências necessárias para que evite um mal maior. Muitos desses taxistas passaram a noite aqui na porta da prefeitura. Eles aguardam por uma negociação que ponha fim aos conflitos com motoristas do aplicativo Uber. De acordo com a Polícia Militar, no início da manhã houve um tumulto quando taxistas tentaram ocupar outras faixas da Avenida Afonso Pena. Prejudicando o trânsito, mas depois de um contato aí com a Polícia Militar, eles deixaram essas pistas, ocuparam somente uma pista. Os manifestantes permaneceram na rua à espera de uma reunião com o secretário de governo. Independente da lei 10.097,
900, que trata exclusivamente de aplicativo e que está sob liminar, né, na Justiça, que inclusive foi publicado o acórdão anteontem, somente 80 carros têm essa liminar para rodar. A gente vai cobrar essa fiscalização da lei municipal que já existe, que é a 10.309, e a lei 16.195, que prevê que a Guarda Municipal e a BH Trans têm que agir. Mas a BH Trans se reuniu com os taxistas e explicou que a prefeitura está impedida de fiscalizar o Uber e obrigada a cumprir as liminares de juízes que liberaram o serviço de funcionar em Belo Horizonte. E essas liminares suplantam a lei municipal que proíbe a empresa de operar na cidade. E, por enquanto, a prefeitura só pode esperar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado. A Polícia Civil realizou hoje a terceira fase da Operação Octopus em Belo Horizonte. Os policiais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão, 6 deles em revendedoras de veículos de médio porte e outro em uma grande concessionária. A ação tem como objetivo desmontar um esquema de fraudes em quilometragens de veículos. As empresas investigadas são suspeitas de usar os serviços de um dos investigados, já preso pela operação, para adulteração, revendendo veículos muito rodados como seminovos. A polícia apurou que haveria 2 tipos de fraude. Um por troca do painel eletrônico e outro por adulteração eletrônica com equipamentos que alteram o registro direto na centralina. O delegado Eduardo Vieira alerta: a forma de o consumidor evitar ser vítima deste golpe é pedir às revendedoras o histórico de manutenção do veículo para comparar se há divergências. Um comerciante de Contagem teve a loja de roupas praticamente esvaziada por bandidos na manhã dessa terça-feira, aliás. Foi a 4ª vez que ele foi vítima de assaltantes que não se importam com o quartel da Polícia Militar, que fica a apenas 500 metros do local. Os dois chegam à loja e ficam despistando, como se fossem comprar alguma roupa. Mas rapidamente o homem saca a arma e anuncia o assalto. O funcionário é colocado no provador. Um terceiro criminoso aparece. Um deles busca uma sacola que fica lotada. A mulher sai arrastando a mercadoria e leva para o carro até com dificuldade. Segundo o dono da loja, o trio levou cerca de R$10 mil em produtos. Eu não sei nem o que eu falo, sabe? Fico nervoso, é complicadíssimo, entendeu? A palavra que resume a minha vida hoje, nessa data, é indignação. É a 4ª ocorrência de roubo na mesma loja. O que deixa o comerciante ainda mais indignado é que bem perto da loja dele há uma estrutura de segurança. Primeiro, ali na esquina, há uma câmera de vigilância do olho vivo. Lá na frente, naquele muro verde, funciona um batalhão da Polícia Militar. O bandido meliante vem aqui e faz o que quer no quintal da polícia. A polícia chegou aqui às 10 horas da manhã, teve uma conversa pequena com a gente e pediu 15 minutos, estariam aqui de volta. A gente ficou aqui o dia inteiro. Eles voltaram às 5 horas da tarde para fazer o BO. O que nos deixaria preocupado é se o atendimento fosse com esse lapso temporal. Agora, o atendimento foi praticamente imediato. De posse das informações, as viaturas deslocaram no rastreamento dos autores. A confecção do boletim de ocorrência é só uma mera formalização do fato que aconteceu. A PM explica que houve redução de 16% no crime de roubo na região onde a loja funciona, no bairro Cidade Industrial, e diz que o policiamento na área é eficaz. É interessante salientar que o fato ocorreu no interior do estabelecimento. As nossas operações são nas ruas. Acontece que quando esse fato ocorre dentro do estabelecimento, fica mais difícil, apesar de que as nossas abordagens aumentam a cada dia e as operações, o número de apreensões nosso vem sendo maior a cada dia no local. Mas do lado do quartel é um assinte, né? Eu disse no começo da reportagem que o quartel ficaria a 500 metros da loja, mas não, a 50 metros apenas. Foram enterrados hoje em Formiga os corpos da mulher e dos filhos do executivo Nabor Coutinho Oliveira Júnior, mortos em uma tragédia num condomínio de luxo do Rio de Janeiro. A família de Laís Cury, que é da cidade do centro-oeste do estado, se manifestou por carta lida por uma sobrinha dela. Os corpos da família chegaram a Formiga no início da manhã. Laís Cury Gandra, de 48 anos, e os filhos Henrique, de 10, e Arthur, de 6, foram velados lado a lado. Laís é de uma das famílias mais tradicionais de Formiga. Emocionada, uma sobrinha dela leu uma carta. O que aconteceu foi uma imensa tragédia, imensurável e indescritível. Estamos todos chocados e muito tristes. Laís foi encontrada morta em cima da cama do apartamento onde morava, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
A polícia acredita que ela tenha sido assassinada pelo marido, Nabor Coutinho de Oliveira Júnior, de 43 anos. Os filhos do casal, de 6 e 10 anos, também foram mortos e jogados da janela do apartamento, no 18º andar. Nabor, pai presente e dedicado. Nós não sabemos de desentendimentos familiares, questões financeiras, profissionais ou qualquer motivo que pudesse justificar essa tragédia. Durante todo o dia de ontem, familiares de Nabor estiveram no Rio de Janeiro para contribuir com os trabalhos de investigação da polícia. O corpo do executivo pode ser liberado entre hoje e amanhã e deverá ser enterrado em Belo Horizonte, cidade natal dele. Macarrão vai trabalhar em uma igreja de Pará de Minas. O amigo do ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pela morte de Elisa Samúdio e que cumpre pena em um presídio da cidade do centro-oeste do estado, vai fazer trabalhos de serviços gerais. O pedido da defesa dele foi atendido pelo juiz Pedro Câmara Raposo Lopes, da Vara de Execuções Criminais de Pará de Minas. Segundo o Tribunal de Justiça, a autorização de trabalho externo está de acordo com a Lei de Execução Penal, uma vez que o detento cumpre os requisitos necessários para receber o benefício. Segunda a sexta-feira, ele deverá trabalhar de dia e voltar para a prisão à noite. Além do semiaberto e do direito de trabalhar, Macarrão também conseguiu o direito de saídas temporárias. O benefício foi concedido pela Vara de Execuções Penais. A Polícia Civil investiga a ação de 3 agentes penitenciários de Juiz de Fora que foram flagrados em vídeo agredindo um homem com chutes, socos e coronhadas. A vítima diz que nem sabe o motivo. Os 3 agressores descem do carro e se aproximam da vítima. Um dos suspeitos mostra uma arma e dá uma coronhada no homem, enquanto os outros agridem com socos e pontapés. A vítima vai ao chão. Com armas em punho, os 3 homens continuam agredindo por cerca de 2 minutos e vão embora. Esse homem, que prefere não mostrar o rosto, foi vítima de fortes agressões em um bairro na zona leste de Juiz de Fora. Eu estava andando a cavalo, um colega meu me gritou, "Ô, a pé", eu falei com ele, "pode ser seu". E o agente desceu fazendo o Cooper dele. Nós não teve nenhuma discussão. Mas a hora que eu voltei de noite, encostou um Astra preto e me perguntou se era eu que estava andando a cavalo mais cedo. Eu, muito inocente, falei com ele, era eu sim. Aí ele falou que eu oprimi ele. A Polícia Civil já investiga o caso. De acordo com o delegado, os 3 suspeitos são agentes penitenciários. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias. Realmente se tratam de agentes penitenciários. Agora nós estamos aguardando para ouvir os autores, juntar os laudos da lesão e da filmagem. Os 3 chegaram num carro e, como alguém manobrou o carro enquanto eles estavam lá, se demonstrou que há uma 4ª pessoa envolvida. Até agora essa pessoa ainda não foi identificada, mas nós esperamos que pelos depoimentos dos autores ela seja identificada. Eles vão responder por associação criminosa, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma e abuso de autoridade. Porque o cara me ameaçou, como é que eu faço? Onde eu vou, eu fico sempre alerta. Eu não tem como eu ficar tranquilo. E que sejam exonerados do cargo público, né? Cansados de esperar por uma providência do poder público, moradores de um bairro de Contagem resolveram fazer uma vaquinha para asfaltar uma das avenidas da região. Eles compraram material e arregaçaram as mangas para poder fazer o serviço. A inauguração de um asfalto aqui no bairro Liberdade 2, olha só que beleza. Mas não é notícia boa não, viu? Não é não, porque isso aqui era um dever da prefeitura, mas foram os próprios moradores quem fizeram. Cerca de 4, 5 mil reais feitos numa vaquinha que eles juntaram e ontem, durante todo o dia, eles passaram por aqui colocando asfalto, tentando pelo menos sanar o problema desse trecho aqui, ó, que é o mais crítico da rua. Infelizmente, os nossos administradores públicos estão deixando a desejar. Nós reunimos o pessoal aqui não subia nem van escolar. Quando chove, as crianças é pior, porque as crianças vão para a escola, chegam na escola todo sujo de lama, esgoto. Muitas vezes os povos acham que a gente nem dá banho nas crianças. Os órgãos públicos não vê essa necessidade do pessoal, né? Então a gente fica a deriva, né? Tá difícil sempre passar por aqui, não só aqui, como em todas as ruas. Aqui nós não tem rede de esgoto, nós não tem luz, pode olhar os bicos que vocês vão ver. Nós tivemos do atual prefeito, ele fez para nós promessas, esteve com a gente pessoalmente aqui no bairro, olhando nos nossos olhos e fez para a gente promessa e até agora não fez nada, nem veio aqui. A gente infelizmente não conseguimos conversar nem com o assessor deles.
A Prefeitura de Contagem alega que o local, por se tratar de uma área rural, recebe manutenção e patrulhamento regularmente para facilitar a mobilidade dos moradores. A pavimentação só poderá ser feita depois da execução das obras de saneamento básico. Veja agora como fica o tempo nessa quinta em todo o estado. Uma frente fria que está sobre o sudeste do país muda o tempo aqui em Minas. Há possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões. As temperaturas ficam mais amenas, especialmente nas regiões oeste, centro e sul. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Os termômetros variam dos 16 aos 29 graus em Coromandel, dos 22 aos 33 graus em Francisco Sá. Em Aimorés, as temperaturas oscilam entre os 20 e os 28 graus. E em Lavras, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Durante os últimos dias, o Jornal da Alterosa vem mostrando reportagens com cada um dos 11 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje você vai ver o perfil de Rodrigo Pacheco. Advogado e empresário, Rodrigo Pacheco tem 39 anos e é pai de uma menina. Nascido em Porto Velho, Rondônia, foi criado em Passos, no sul do estado, até a adolescência, quando veio para a capital. Formado em Direito pela PUC Minas, foi conselheiro da OAB e já atuou no Tribunal de Justiça Desportiva. Entrou para a política em 2014, quando foi eleito deputado federal. Rodrigo Pacheco concorre pela coligação BH para Todos, PMDB, PSC e PMN, e tem como candidato a vice Vanderlei Miranda, do PMDB. Resgatar a confiança do Belo Horizontino na capacidade da Prefeitura de resolver os seus problemas. E isso se resolve com uma Prefeitura integral, que veja toda a cidade, que ouça todas as vozes da cidade e que faça realizações. Realizações na saúde, para poder fazer funcionar os equipamentos da saúde em Belo Horizonte, na educação, para dar acessibilidade a todas as crianças à educação infantil, na mobilidade urbana, para tirar esse estigma de Belo Horizonte de quarto pior trânsito do Brasil, e no problema da violência. Nós temos uma cidade hoje mais violenta que São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos com inteligência, inovação e realizações tirar também esse estigma, essa pecha terrível da nossa cidade. Então é realizar as coisas em Belo Horizonte para poder dar felicidade às pessoas de Belo Horizonte, com planejamento e, sobretudo, ouvindo as pessoas que vão participar da nossa gestão. Nós vamos fazer uma cidade digital, tecnológica e que todos possam participar da Prefeitura junto conosco. As reportagens com outros candidatos exibidas até agora estão no nosso site alterosa.com.br/JA. Crianças e adolescentes de escolas públicas de Belo Horizonte estão tendo uma chance que pode determinar o futuro profissional delas. Um projeto que ensina música e abre vagas no coral e na Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça. Os estudantes se apresentaram hoje no Conservatório da UFMG. Aos 10 anos, Esther, solista do coral, encanta o público pela afinação. E mesmo tão pequena, é assim que a garota já define a música para ela. Uma vida. Uma vida. Pedro é violinista da Orquestra Jovem. Entrou para o projeto há 2 anos e encontrou aqui muito mais do que colegas de ensaio e apresentações. É uma família, uma segunda casa. É como se fosse isso. Os integrantes do coral e da orquestra são estudantes de escolas públicas. Todos fazem parte do projeto de inclusão social criado pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Atualmente, cerca de 200 adolescentes e crianças recebem de graça aulas de música, de inglês e outras atividades educativas. Essa inclusão desses meninos, a possibilidade, deles exercerem essa cidadania, de estarem presentes num projeto como esse é muito importante. Muitos resolvem, já direcionam para uma carreira musical mesmo, vão fazer vestibular e no mínimo eles ficam mais organizados, mais disciplinados, com mais foco. Desta vez, quem teve o prazer de ouvir o repertório, que vai do popular ao clássico, foi o pessoal que passou pelo Conservatório da UFMG. Todas as quartas, o local abre as portas para receber apresentações na chamada Quarta Cultural. E hoje foi impossível ouvir os acordes e não parar para dar uma espiadinha. A gente mora aqui perto e a gente curte isso aqui demais mesmo, é bacana demais. Eu achei maravilhoso ver as crianças engajadas nesse meio musical, para mim é fantástico. Oportunidade que devia ser estendida a outros estudantes, né? O Jornal da Alterosa fica por aqui. Vem aí o Noticiário Nacional.
Boa noite para você. Até amanhã.